Número 69, agora ela vai explicar, tornar mais clara a doutrina a respeito dos sacramentos. Pergunta anterior, nós vimos quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança. Ele instituiu apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia, ou como o catecismo de Heidelberg responde, o santo batismo e a santa ceia. Agora a pergunta de número 69, ela vai trazer explicações não, que esgotam o assunto, mas explicações muito importantes para que o nosso esclarecimento, a nossa compreensão a respeito dos sacramentos se desenvolva, que a gente continue crescendo no conhecimento da palavra de Cristo. Então a pergunta de hoje é: como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Vou repetir. Como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura, ou seja, lhe traz segurança, que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia, ou beneficia você? A resposta é da seguinte forma, ou do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Então, como é que o batismo me faz saber e traz segurança para mim que o único sacrifício de Cristo na cruz me beneficiou, ou me beneficia, melhor falando? Primeiro, ele vai dizer que Cristo, ele institui o batismo, esse lavar exterior, e ele dá com este lavar exterior uma promessa. Que promessa é esta? A promessa de que, tão certo como a água é usada desde os tempos antigos para remover a sujeira do corpo humano, do corpo dos homens, também assim o sangue e o Espírito de Cristo removem a impureza da minha alma, isto é, removem todos os meus pecados. Vejam só, a primeira referência bíblica, ela vai nos lembrar que quando Cristo, ele institui os sacramentos, em nenhum momento ele diz que mais à frente iria revogá-los. Ou seja, eles iriam deixar de ser aplicados. Por que eu estou falando isso? Porque no decorrer da história da igreja, principalmente no período posterior, depois da Reforma Protestante, surgiram alguns que começaram a defender, não muitos, mas que começaram a defender que o batismo agora, esse sinal externo, não era mais necessário, uma vez que ele já ensinou que aquele símbolo de lavar exteriormente se cumpriu em Cristo, quando ele, por sua salvação, lavou o nosso coração. Então, você pode, não é comum, mas você pode se deparar com algum cristão que possa afirmar o seguinte: eu só professei a minha fé, eu não precisei receber o batismo, ou seja, o símbolo batismal com água, porque se eu creio em Cristo, ele lavou o meu coração, perdoou os meus pecados, removeu todos eles, pronto. Será que isso é equilibrado, ou será que esta é a doutrina correta a respeito dos sacramentos? Vejam só, primeira referência bíblica que é importante para a gente definir este assunto hoje, está nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos para lá. Mateus, capítulo de número 28. Só para vocês terem, sintonizarem aí historicamente este exemplo que eu utilizei, ou que eu citei na história da igreja, aqueles que gostam de aveia e já comeram a chamada aveia Quaker, que na realidade é Quaker, só que a gente chama de Quaker no Brasil, sempre viram aquele desenho, não tem uma pessoa ali, quando eu era criança eu pensava que era uma velhinha de chapéu, não, ali era um Quaker. Era um senhor já de idade com cabelinho branco. Então, os Quakers foram religiosos, período pós-reforma. Alguns desses Quakers, que tinham uma história, uma ligação com protestantes, eles eram protestantes, mas com algumas doutrinas diferentes,
alguns ensinavam que o batismo com água ele não era mais importante. Por quê? Porque uma vez que você crê em Cristo e professa a sua fé, então esse símbolo externo ele vai se tornar desnecessário. Mas vejam que não foi isso que Cristo ensinou. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, nós temos aqui a ordem expressa dada por Jesus de que o santo batismo ele seria um símbolo ou um sinal através da água de que Cristo ele realizaria por graça a remoção da impureza da alma, dos pecados de todo aquele que fosse alvo do seu amor, da sua graça, da sua salvação. Versículos de 18 a 20, vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vejam só, versículo 18 diz claramente quem recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Jesus. Jesus, o Rei, o Senhor e Salvador de seu povo, foi aquele que se aproximou dos seus discípulos, os seus apóstolos, inicialmente aqui, e ele então ordena aos seus apóstolos que fizessem o seguinte. A boa parte das nossas traduções, tanto em língua portuguesa, se você for pesquisar língua inglesa também, traduzem o verbo ir aqui da forma, não seria de uma forma mais precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verbo-chave aqui não é ide, porque a tradução mais precisa seria indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O verbo mais importante aqui é aquele onde Jesus Cristo ordena, no versículo 19, fazei discípulos de todas as nações. Aí vem a pergunta: de que maneira? Como devo fazer discípulos? Ou como os discípulos deveriam ser feitos? Indo, batizando e ensinando. Já dá um sermão aí, tá vendo? Então, a ordem aí é fazei discípulos. E aí Jesus, ele diz como os discípulos deveriam ser feitos. Indo por todo o mundo, ou seja, cumprindo a ordem missionária de pregar o Evangelho para todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, Cristo mesmo institui o sacramento da nova aliança que substituiria o antigo sacramento, a circuncisão, que era praticado na antiga aliança. Batizar, na língua grega, quer dizer o quê? Purificar, lavar, imergir. Toda a ideia envolvendo o batismo traz a ideia de purificação. Então, Jesus diz que os discípulos deveriam fazer, eles deveriam fazer novos discípulos. E de que maneira? Eles deveriam sair. Por isso que quando a ordem é dada em Jerusalém, Jesus diz que eles receberiam poder para testemunhar, Atos 1:8, e eles iriam fazer isso como? Recebendo o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso aí envolve sair. Então, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando os discípulos se convertessem mediante a pregação do Evangelho, o que é que deveria ser feito? Eles deveriam receber o sinal ou selo visível da graça de Cristo em seus corações, o batismo. Mas não somente eles, nós vamos ver mais adiante, que não somente os que crescem, mas também os seus filhos deveriam receber o mesmo sinal da aliança. A promessa era para os pais, mas também para os filhos e para todos quantos recebessem o Evangelho. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles deveriam também, versículo 20, ensiná-los a guardar todas as coisas que Cristo havia ordenado aos seus discípulos.
Aí você pode me perguntar, mas pastor, e então essa ordem de Jesus, ela não foi revogada? Como alguns dizem que hoje não é mais necessário batizar com água? Vejam o final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele recebe toda a autoridade do céu, no céu e na terra. Ele ordena aos seus discípulos que fizessem novos discípulos. Ele diz como eles deveriam fazer isso, saindo para pregar. À medida em que eles crescem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que ele havia ensinado. Ou seja, tudo o que ele havia ordenado. E aí ele conclui dizendo que ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Então, até a sua volta, a ordem foi que nós não negligenciássemos ou esquecêssemos que o batismo continua a fazer saber, assegurar a todo crente que o único sacrifício na cruz de Cristo o beneficia. De que maneira? Fazendo lembrar que Cristo Jesus perdoou todos os seus pecados. Vejam só que interessante, essa é a primeira referência citada. Agora vamos ver as outras. Ainda em Mateus capítulo 3, vamos para lá para o início do Evangelho, há uma promessa de que esse batismo com água, que já era uma prática comum no Oriente, não somente os judeus, irmãos, mas hindus, egípcios, chineses, eles já tinham o costume de, em cerimônias religiosas, utilizarem o batismo como um rito de purificação. A água sempre simbolizando isto, sem sombra de dúvida. O judeu também utilizava. E a ideia sempre era a mesma, de purificar. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos notar que João Batista, precursor de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele também batizava com água. O seu batismo era diferente. Por quê? Versículo 11 diz aí, Mateus 3, versículo 11. Vamos ler juntos. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João, nós vamos notar a semelhança do batismo que era conhecido pelos judeus, que nunca envolvia imersão. É importante lembrar isso. Em nenhuma página da Bíblia ou parte da Bíblia nós vamos encontrar a palavra batismo como praticada pelos judeus, e também quando nós começamos a caminhar no Novo Testamento, relacionada a imergir. Eu seria desonesto se dissesse que a palavra também não tem esse sentido. Tem também. Mas quando nós olhamos para a prática dos judeus, batismo sempre envolvia purificação. De que forma? Derramando água sobre a cabeça ou aspergindo água sobre a pessoa. João Batista fazia a mesma coisa e ele diz assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E agora ele vai dizer como o batismo de Jesus seria diferente do dele. Ele conclui dizendo: Jesus batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo agora, que seria trazido e aplicado por Jesus, de maneira diferente, purificaria o coração, transformaria a alma, removeria toda a sujeira e pecado. O símbolo de purificação, então, ele apontaria para a obra maravilhosa de Cristo na cruz. Quando um homem, pela fé, o recebesse, teria o seu coração lavado, regenerado, purificado pelo seu Espírito. Agora, caminhem um pouco mais comigo e vejam Marcos capítulo 16. É outra referência também citada pelo Catecismo. Marcos 16, 16. Uma passagem também muito conhecida. Aqui o evangelista
também cita a ordem de Jesus. Versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 16 ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se nós entendermos ou interpretarmos apenas o versículo 16, a parte de todos os outros versículos, ou de toda a Bíblia, nós chegaríamos à conclusão que o batismo, ele salva a pessoa. Porque, primeiramente, diz o versículo que quem crer e for batizado será salvo. Mas como é que ele termina? Quem, porém, não crer será condenado. Notem que a necessidade do homem para que seja salvo é ter fé em Jesus. Mas o batismo, ele sempre acompanhava esta profissão de fé. E notem que aqui a ordem de Jesus é que, ao começar a fazer discípulos, esse seria o resultado natural para todo aquele que cresce no nome de Jesus. Por exemplo, quando nós chegamos na primeira pregação apostólica no dia de Pentecostes, pregação profundamente cristocêntrica do apóstolo Pedro, mais de 3.000 homens se convertem. E quando eles se convertem com a mensagem e eles perguntam o que devem fazer, o apóstolo diz que eles se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado deles. Ou seja, ele não estava dizendo que o pecado removeria, o batismo removeria os pecados daqueles homens, mas o símbolo estava tão ligado ao que ele significava, que aqueles homens já adultos, entendedores ou entendidos do que significava o batismo, para eles, purificação, agora estavam ouvindo o apóstolo Pedro dizer: arrependam-se de seus pecados e creiam em Jesus. E como é que isso pode ser marcado aqui, neste dia? Pode ser então percebido por todos como uma profissão sincera da sua fé. Sejam batizados como ele nos ordenou. Ele nos ordenou ir e pregar, fazer discípulos, indo, pregando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala que aquele que crê e for batizado será salvo, ele está ligando o símbolo ao que ele significa. Ou seja, o batismo continuaria através do lavar com água, do purificar o corpo, simbolizaria, continuaria lembrando aos homens a obra graciosa de Jesus no coração de todo aquele que nele crê. Agora, vejam comigo João capítulo 1, outra passagem também muito interessante. João capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Aqui nós temos o testemunho de João Batista, também na narrativa de outro evangelista, descrevendo aquele momento quando Jesus foi batizado. E aí, diz assim, versículo 32 e 33. Vamos ler juntos, João 1, 32 e 33. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito Santo, o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, mais uma vez, uma referência de que Cristo traria salvação e que esta salvação promoveria então a remoção da impureza da alma humana, do homem que cresce nele. Seus pecados seriam removidos, ele seria limpo, a sua alma seria então purificada por ele, e ele batizaria com o Espírito Santo. Então, o que é que acontece no momento em que o homem, ele crê no Evangelho de Jesus? O que acontece é aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Ele recebe a obra de Cristo, arrepende-se e crê nele para a sua salvação, e ele então é batizado, ele é selado com o seu Santo Espírito.
Seu Santo Espírito passa a fazer morada nele. E o batismo então vai sempre lembrá-lo desta importante, desta gloriosa verdade. Vai lembrar que é uma ação que vem de fora para dentro, não é uma ação que começa no homem. A própria atitude do homem que o leva a crer já é fruto, já é objeto, já é alvo da graça de Deus. Então perceba que toda a relação de purificação, de lavagem, que simboliza ou que significa a água, ou que nos faz lembrar o uso da água, aponta para uma obra poderosa de Jesus no coração do homem. Aí nós chegamos numa passagem que também é importante para a nossa crença, para a nossa fé. Carta de Paulo aos Romanos, vamos lá, capítulo 6. Vejam só que interessante também esta passagem. Romanos 6, do versículo 1 em diante, vamos ler até o versículo 4. O verso-chave aí, ou os versos-chave, são os versículos 3 e 4. Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Notem que o ensino apostólico aqui, ele vai continuar reforçando o significado do selo ou do sinal da graça de Deus na nova aliança, que é o batismo. O ensino apostólico aqui, ele não vai se ater, ele não vai se apegar à forma de batismo. Às vezes a gente trata disso e o que é muitas vezes considerado pelos reformados e presbiterianos uma questão indiferente, não é abordada da mesma maneira pelos nossos irmãos batistas. Os irmãos batistas, eles acreditam que a forma é necessária, sim. E isso é importante dizer. Eles ensinam que a imersão é a única forma que simboliza, mas também significa o sepultamento do crente quando mergulha na água. Ele mergulha morto e sobe vivo. Mas vejam que o ensino apostólico, ele não está se atendo à forma do batismo, mas ao que o batismo simboliza, nossa união com Cristo. Batismo sempre vai lembrar purificação, lavagem. E aquilo que Cristo faz em nosso coração, sim, sepulta o velho homem, faz o novo homem renascer ou nascer, você nasce novamente, ressuscita você para uma nova vida. Então, veja, a forma, e por isso que presbiterianos e reformados não têm nenhuma dificuldade quando um irmão de uma igreja batista decide se tornar agora presbiteriano, porque o batismo deve ser aplicado somente uma vez, uma única vez, por um ministro ordenado. Ele então não vai dizer agora não, a sua forma está errada, porque a forma correta é aspersão ou efusão, ainda que nós defendamos isso e na Bíblia mostremos que é claramente o ensino. A forma nesta circunstância, ela se torna indiferente, mas o significado do batismo não pode. A ideia não é imergir para morrer e subir para nascer, não. A ideia sempre é lavar, purificar. Veja, hoje aqui em Aracaju aconteceu algo diferente. Não é sempre que a gente experimenta uma temperatura de 23, 22 graus pela manhã, né? Alguns lugares chegou até 21. Alguns até não tomaram banho pela manhã. Mas se trabalharam o dia todo, tomaram banho à noite, certamente ou vão tomar. E o que é que você lembra quando você toma banho? Que você estava sujo e com um banho você vai se tornar limpo. O batismo então, irmãos, simboliza sempre isto para nós, traz essa lembrança para nós. Cristo perdoou todos os meus pecados.
E assim como eu hoje, chegando em casa, vou tomar um banho antes de dormir, e assim eu espero que todos façam. Você então vai lembrar, assentado em sua cama, fazendo as suas orações, lendo a sua Bíblia, antes de dormir, que não obstante os pecados que você praticou durante o dia, e você sabe quais foram, eu também sei quais foram os meus, quando eu me assento, eu lembro logo daquilo que Deus, ou Cristo Jesus, me entregou como um sinal que eu possa lembrar, ver. E então eu me lembro do meu batismo, do dia do meu batismo. Eu lembro do que ele simboliza para mim. O sacramento que Cristo instituiu para que eu lembre que tão certo quanto a água remove a sujeira do meu corpo, assim também o sangue de Cristo e o seu Espírito removem toda a impureza da minha alma, todos os meus pecados. E então eu lembro como salmista: deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então a ideia sempre é essa: você foi feito puro por Cristo. Seu filho, você vai lembrar, alvo deste amor, foi selado por Ele, para que você lembre que o sinal sempre precede a graça. Ou melhor falando, o sinal sempre nos lembra que a graça sempre vai preceder, vem antes da minha própria fé. Porque se eu exerço fé hoje, crendo em Cristo, em sua palavra, em seu evangelho glorioso, foi porque um dia pela graça eu fui salvo. E assim eu creio também no plano e na promessa de Deus para o meu filho, que recebe este sinal ou este selo de pureza, o sinal do pacto ou da aliança. Finalmente, nós temos uma passagem aqui para encerrar. É uma passagem mais difícil de se interpretar, que é 1 de Pedro, capítulo 3, mas ela é importante para o assunto. 1 de Pedro, capítulo 3, vejam só. Primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, os versos chaves aí são aqueles que começam a partir do versículo de número 18. Então diz assim a palavra, na passagem que Pedro escreve às igrejas dispersas. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Agora vem os versículos-chave. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo,
o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O texto aqui, ou a passagem, ela se torna de difícil interpretação por conta da expressão, versículo 19, que diz que Jesus Cristo ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses? E aí alguns dizem que ele prega quando ele vai ao inferno, no período em que ele fica sepultado, na sua morte. Mas vejam que o versículo 20 vai nos explicar que esta ida de Cristo e esta pregação aos espíritos em prisão, o versículo 20 vai nos lembrar que se deu quando o seu Espírito, ou Deus o Espírito Santo, chamado também por Pedro o Espírito de Cristo, pregou aos desobedientes que não deram ouvidos à pregação de um homem justo, salvo pela graça, chamado Noé. Nós vamos ver na outra carta de Pedro que quando ele fala sobre revelação, ele vai dizer que os homens do passado ouviram as palavras dos profetas que falaram pelo Espírito de Cristo. Então, nos chama a atenção que o assunto aqui gira em torno da obra que Cristo fez e que garantiu até mesmo, antes mesmo dele cumprir na plenitude dos tempos, a salvação daqueles que foram obedientes nos dias de Noé e todos os da sua casa. Aí vejam só, o versículo 20 diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Ou seja, durante todo aquele período de mais de 100 anos, quando Noé pregou pelo Espírito de Cristo, o que Deus havia dito, ou Deus havia mandado fazer, a arca, porque ele iria destruir o mundo de seu tempo por conta desta desobediência, a desobediência dos homens de seu tempo. E aí diz o texto, no final do versículo 20, interessante, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Vejam, a água aqui simbolizando a salvação promovida pelo Redentor. Aí, versículo 21 aprofunda mais, dizendo que esta água figurava o batismo. Veja só, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, ou seja, o batismo não tem poder para salvar, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei por que fui batizado, eu aprendo, se batizado na infância, por que fui batizado, e qual o significado deste batismo, figurando a salvação gloriosa de Jesus. O que ele fez por mim na cruz. Agora notem o seguinte: se nós defendêssemos que a forma ela é extremamente importante a ponto de ser somente imersão, a pergunta então fica no ar: quem foi que sobreviveu nos dias de Noé? Os aspergidos ou os que foram imersos? Porque o dilúvio veio, e quem não entrou na arca morreu afogado. Mas o símbolo através da água aqui traz a ideia da figura ou do sinal da graça de Deus, quando proveu livramento, purificação, remoção de pecado, salvação. Então, vejam que o versículo 21 ele é extremamente importante para a nossa mensagem aqui, ou para o nosso estudo ser fechado. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, toda a autoridade. Jesus é o único que tem poder para salvar. A ideia de que o batismo é sinal visível desta graça invisível, é o lavar exterior daquilo que Cristo graciosamente faz no coração, nos faz lembrar que é possível que um homem morra crente, mas que não tenha sido batizado. É possível.
Mas nos faz lembrar, e eu gosto sempre de citar esse exemplo, que só existe um ladrão na cruz, aquele que não teve tempo de ser batizado, para que todo aquele que ouve a palavra de Jesus e crê no nome de Jesus não seja desobediente. Mas se você não foi batizado na infância, quando seus pais lhe apresentaram a casa do Senhor, batizado por um ministro da palavra, numa igreja fiel, você precisa, uma vez que recebe, crê, entende, aceita a palavra de Cristo, precisa fazer aquilo que Ele ordenou. Você deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque sempre você vai ser lembrado, todas as vezes que você olhar para si mesmo, ver a sua imperfeição, a sua fraqueza, o quanto você é pecador, que aquele batismo que você recebeu lhe fará lembrar que você foi selado pelo Senhor, que aquilo que foi feito exteriormente vai lembrar aquilo que Cristo fez em seu coração e, portanto, todos os seus pecados estão perdoados e em Cristo Jesus você sempre encontrará perdão, salvação e sempre haverá esperança e fé para todo sempre. Cristo prometeu e disse que a igreja deveria ser fiel até a consumação dos séculos. É esta mesma doutrina que nós ensinamos mais uma vez, e ela tem fundamentos importantes que mostram porque ainda hoje a igreja batiza aqueles que recebem a Cristo e também não deixa os seus filhos longe ou fora deste momento, desta bênção pactual, deste selo da graça. Vamos orar e, agradecidos ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê sempre um coração agradecido por aquilo que Ele fez por nós, mesmo sem merecermos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite, porque a Tua palavra é maravilhosa. Ela nos ensina e nos mostra que o Senhor mesmo instituiu esse lavar exterior, para que lembrássemos sempre o lavar regenerador do Teu Espírito, da obra maravilhosa do Senhor na cruz, da purificação com a qual o Senhor nos lavou por Seu sangue, nos tornando puros, limpos de todo o pecado. Nós te louvamos, ó Senhor, porque este sinal e selo do pacto, ainda hoje, sendo administrado corretamente, faz com que o seu povo, com que o teu povo lembre aquilo que o Senhor operou em nós, a garantia que temos de que somos teus, separados pelo Senhor, lavados pelo Senhor. E assim, ó Senhor, como todas as vezes, lembramos ao usar a água, a necessidade de purificarmos as nossas mãos, o nosso corpo, de limpar o nosso corpo de toda sujeira. Que este sacramento, ó Senhor, nos faça lembrar aquilo que realizastes em nossa alma, nos tornando puros de todos os nossos pecados, nos tornando santos, separados pelo Senhor. Abençoa, ó Deus, a cada um aqui presente. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos e refletirmos a importância do batismo para a nossa fé, para a nossa vida cristã, e que ninguém, ó Senhor, uma vez que crê no Evangelho, seja desobediente, mas faça aquilo que o Rei ordenou, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que espere e creia sempre, até o retorno de Cristo, na promessa de que Ele nos guardaria e estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.